in Las Vegas, at the heart of the World Series of Poker, still on one of the most exciting summer tournaments around, the $5,000 shorthanded event. Pierre Calamuza's elimination in fourth place is still on all of our minds, and this made all the more impact due to the fact that the knockout was made by one of his teammates, Joao Vieira. With over 4,000 online final tables, this 30-year-old Portuguese poker prodigy is one of the most talented players of the new generation. Our very own variance expert collects high roller final table on the live felt with over $2.5 million in winnings. For his first WSOP No Limit Hold'em final table, Joao could well explode his record in winnings. But before checking out what will happen after Pierre's elimination, we're going to need a flashback. Just 24 hours ago, there were still 28 players left battling in the tournament. And just like Pierre, Joao has a hefty stack in front of him worth 100 big blinds. Your turn, Joao. Dia 3 do 5000 Six Max. O verão já vai longo aqui em Las Vegas, nem sempre com resultados positivos, mas este torneio para já vai bastante bem. Sou de chip leader, faltam 28 jogadores. Estou na mesa do Pierre, Ankush Mandovia e alguns jogadores aqui que eu conheço. O Viana também, um jogador brasileiro. Um field bastante competente nesta fase, como é um pouco mais normal nos torneios Six Max. As suas características tendem a sobrar um field um pouco mais competente. Começa o dia com 120 blinds, 130 blinds. Um dia bastante bom, especialmente um dia 2 muito bom. Consegui ali aproveitar a bubble. Vai, João. Boa chance. Um pouco de conversa, mas um pouco de conversa chega. Está à altura para competir, na altura para confraternizar. Never gonna see it. Never. 5K Six Max. We are coming back today with 28 players. Our schedule of play for the day is to play out the final 6. It is subject to change based on the pace of play today. We will have a break every 2 levels. We are coming back to level 21. It takes small line, 10,000, big line, 20,000, level 26. Dealers may show up on the deal. Vamos a isto, dia 3, jogámos dos últimos 28 até os últimos 6, com as blinds a 5, 10 mil, e bora passar. Reis de Ankush Mandovia, um jogador bastante conhecido online, já enfrentei muitas vezes. Jogador Cid 3 a um espanhol, também profissional. Rei 7 de espadas, depois de reis e 2 colos. Essencialmente só uma opção. Call. Vamos ver o pot 4-way. Flop bastante bom para mim. Ainda assim acertou bastante no range de toda a gente. Checa até o Pierre aposta essencialmente pot.
Uma aposta bastante forte neste board. Tinha a opção de fazer check raise aqui, mas acho que o range dele é mesmo muito forte. Alguns dos bluffs dele dominam-me, serão nut flush draws. Com a minha equity. Vou fazer só call. Vou ver o que é que os outros dois jogadores fazem. Algum deles, especialmente o primeiro, que os mandou vir, ainda pode ter aqui algum mão bastante forte que checou. Call do espanhol também. Deve ter algo tipo um valete 10, dama 10, rei dama, eventualmente. Ou algum nut flash draw. Tem que ter cuidado. Uma flash draw pode estar dominado por algum dos outros dois. Turn on 9. Vou checar e tentar recolher mais informação. Duplo check. Possível que o Pierre tenha algum full house aqui. Ou uma mão tipo dama valete, ou uma mão como rei dama, as dama. Tem pot de controle. O espanhol também podia ter assim um 10-9, 10-10 eventualmente. River fez uma flush, mas um flush não deve servir para grande coisa. O showdown o Pierre mostra 8-8. Estranho. O espanhol devia ter às 10 eventualmente. Ou nut flush draw, é possível. É muito estranho o Pierre decidir bluffar toda a gente naquele board com 8-8. Reis é Jack, um jogador que parece-me ser um rei americano. Tenho rei dama no botão. Podia ter optado por tribet. Call parece uma opção mais favorável. Jogar em posição, domina algumas mãos dele. Flop bom para mim. Duplo check. A opção de value batar, tem a opção também de checar behind e esconder aqui um pouco a minha mão. Deixar o Pierre bluffar em algumas turns. Pode tentar representar o 4, pode tentar colocar alguma pressão. Assim protege um pouco o meu range de checkback. Meio pote do Pierre. São muitas mãos aqui. Algumas damas, alguns flash draws. Alguns straight draws, como 6-5, 5-3. Call do americano. Uma call agora bastante fácil. Pode ter algumas damas, pode ter alguns pares, pode ele próprio ter alguns flash draws. Existem dois na mesa. Faz a call. E provavelmente faz a call no River. River brinca tudo, falharam os draws todos. Tenho posição que vai ser bastante favorável. Decidir o que faço no River. Sai-se muito estranho do Pierre. Parece-me tentar value batar alguma mão tipo a minha. Depois de levar 2 calls, acho que ele tem que assumir que algum de nós tem a dama, ou os dois têm a dama. Alguns size de value bet seriam maiores. Agora é difícil. Eu acho que consigo ganhar o Pierre algumas vezes. O under da gun pelo menos tem uma dama. A minha dama é forte o suficiente para eu ganhar algumas damas dele.
Pierre tem que estar a blafar ou a Volibear está pior. E o Under the Gun tem que ter feito call com alguma coisa que eu ganho. Pode ter as damas que jacou, pode ter overpair. Pode ter uma valeta da dama 10 eventualmente. Se ele tem dama valeta e dama 10, o Pierre tem que estar a blafar. Ou o Pierre. Será que o Pierre está a Volibear está a dama valeta? Não parece bom. Tem um passinho. O Under the Gun não mostrou. Não parecia muito. Não parecia que ele tivesse uma decisão muito difícil. Não parecia que ele tivesse dama 10. Não parecia que ele tivesse dama 9 ou dama. Estou relativamente confiante. Vamos empatar. Tem aqui alguns chops com o Under the Gun. Esperar que o Pierre esteja a blafar ou carregar num botão. Ok, deixa assim um dama valete. Os outros são boas. Pierre não tinha nada e o André não tinha esses. É uma das mãos que eu estava com medo. As reis, as damas. Ainda assim tinha um passinho que acho que tinha alguns chops, eventualmente faz alguns. Se culpa às vezes. Não me pareceu que o Pierre tivesse um 4 muitas vezes com aquele 6. Passou o 4. Muitas vezes ia para o Color Value e mandava melhor, tanto no Turn como no River. Bem, mal começo para daí, mas felizmente torcemos muito este caso. O 8-5 off. Estou a jogar bastante deep. Bom que hoje é um antigo pro de torneios e pro de heads ups. Vou tentar jogar os potes pequenos contra ele. Vai defender bastante bem o blind, vai jogar bastante bem com ranges largos. A minha estratégia era não me envolver demasiado em potes grandes com este jogador específico. 10-8-4, flop em middle pair, flop é razoável, num board bastante coordenado. O board vou ter que desistir bastante. Fazer aqui algum pot de controle. Check call flop, não tem nada que saber. Ia ter apostado, mas para descer um pouco uma range check. Turn não é muito boa. Dama, fecha ali um dama 9, valete 9. Eventualmente dama valete não rezou. Aposta 60%. Esta decisão começa a ficar um pouco mais difícil. E assim existem ali alguns gutshots, como 9-7, 9-6, valete 7. Eventualmente também um 6-5, 6-7, 7-5. Na verdade são muitos gutshots. Alguns backdoors que ele pode ter apostado que apanharam equity. Valete 6 de ouros. Ele vai valer bater o 10. E pelo menos os melhores 8 também no turno. Estou na decisão não tão fácil. Embora ainda assim é automático. River fecha alguns destas mãos das que eram flash draw. Ainda assim os straight draws falharam todos. Os backdoors flash draws chegaram lá. Ele vai apostar muitos no flop. Ele aposta 100 para 220. É um size chato. Na medida que ele é bom o suficiente para valibatar valete 8. Qualquer 10. Obviamente qualquer dama. Não tenho a certeza se ele iria variar o size dele caso tivesse flush e 2 pares e esse tipo de coisas. Por exemplo, lá no blind ele tem muito valor.
Há muitas mãos de valor. 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. São muitas combinações. Eu bloqueio alguns dos straight draws, que não é ideal. Mas ainda assim as minhas outras são boas. E falhando os straight draws todos. Contra um jogador agressivo. Acho que vou ter que conferir o que ele tem. Só confirmar. E ele mostra valete 5. Prestou flop com um backdoor, apanhou o gut shot e decidi mandar 3. Se ele tem este tipo de mãos, eu tenho que pagar sempre. Tenho que pagar as 3. Ainda assim. Eu gosto sempre de pensar um pouco a mais, um pouco a menos. Advantage for me. The longer we go, the better I'll do. If I'm not that tired to begin the tournament, which is something that happens frequently in Vegas. Falaram todos até mim na small blind. 7-6 suited. Mão com imensa jogabilidade. Joga muito bem em potes raizados. K. Era uma size normal aqui. À volta de 3.5 blinds. Podia ter feito um pouco maior. 90, 95. Vou jogar muito deep. Vou ter um range de raise relativamente cuidado. Mas esta cabe bem. Flop não é muito bom para mim, mas é relativamente decente para o meu range. Ele tem muitas mãos, não estamos aqui a jogar estes spots blind on blind. Com o meu gut shot, o meu backdoor. O meu backdoor flash draw. Fica uma bet bastante fácil. Tentar bluffar ali alguns ace-highs, alguns damas altos, eventualmente negar alguma equity. A mãos tipo a minha. Fazer-lhe foldar alguns pares abaixo do board. Como 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. E preparar alguns bluffs para turn e river. Especialmente se apanhar flash draw. Um terço de pote. Vou call. Pode ter aqui muitas coisas, qualquer um dos 3 pares. Pode ter ali alguns straight draws, valete 7, valete 8. Eventualmente dama 8 também, dama 7, alguns. Uma mão tipo 8-6, 8-7. Essas menos prováveis. Nesta turn apanhei par. Vou tentar levar esta mão a showdown, embora não tenha assim tanto showdown. Mas não parece uma grande opção continuar aqui a bluffar sem informação nenhuma do range do adversário. Check behind, em princípio já consigo descontar algumas coisas do range dele. Alguns dos raios ele iria apostar, eventualmente algum 10 X também. 2 pares já não deve ter, sequência já não tem. Tentar checar e levar a showdown. Contar alguma ace-high, eventualmente que ele possa ter. Embora se ele checar bem não deve ser fácil de ganhar. Depois também pote. Se houver alguma hipótese da minha mão ser boa, provavelmente ele vai apostar. Se ele tivesse checado, as minhas esperanças eram um pouco menores. Neste momento eu ganho uma mão que fez call flop, valete 8 ou valete 7, dama 8, mãos desse género, dama 7,
e que decidiram não bluffar turn, decidiram checar turn e bluffar river. Pode ter lá uma mão tipo valete de 4 espadas, dama X de espadas, que chega o behind a ver se realizava a sua equity e que depois decidiu bluffar, que não é uma linha muito frequente. E ele pode estar a valer botar qualquer 10, algum 9 forte, as 9, 9, algum rei, tipo rei 8, rei 7, que chega o behind. Não muitos dos pares, 9, 2, 0, 10, 2, 0. Uma 7 também não ajuda muito aqui. Alguns dos bluffs têm um 7 na mão. Uma 7, valete 7. Essencialmente é para isso que eu estou a pensar. Fazer call. Ele ajuda bastante criativo. Ele acabou de me bluffar na mão anterior. Pode não dizer nada. Pode não ser relevante. Pode fazer com que ele valeu o bet um pouco mais wide. Tentar tirar aqui algum tail. Ok, uma. Portugal deu Canadá 1. Não foi um big fault. Big fault. Good luck, João. Good luck. Mas a quebrou. Vamos juntar agora 1-4. 1-4. Vamos juntar as últimas duas mesas. Temos um boss stack. Temos na mesa do Olivier Busquet, do Pierre, desta vez com posição. Place the button in C2 for me, please. Button has been drawn to C2 on the redraw. Jogador à minha esquerda também profissional americano. Chega com um dia 2. Fieldman competente. C2 seat. Últimos 12, hoje jogamos até a final table, até o último 6. All right, just like always, players, please return all the chip racks and seat cards to the dealers. Buttons in the 2 seat. Posição bastante boa. Biguni. Uma lenda também do poker online e também do poker ao vivo. Vai entrar nessa mesa. E temos aqui uma competição para ver quem tem a melhor forma física entre o Olivier. Acho que ele ganha. Ligeiramente. Mas acho que ele ganha. Nove 9 na cutoff. Neste momento a minha stack varia um pouco para a parte negativa, ainda assim estou bastante deep. 60 blinds neste momento, mas tem estado bastante ativa, bastante agressiva. Não é aquelas mesas que na bubble de final table quem tem mais fichas consegue jogar as mãos todas. Eu tenho estado bastante ativo, sem grande sucesso, mas bastante ativo. Tribete bastante grande.
nada desproporcional. Um pouco acima de 4x. 4 vezes o meu raise a partir da small. Este não é um jogador que tem estado assim tão ativo em 3-bets, 4-bets. É um jogador, talvez o jogador mais tight da mesa, especialmente para a stack que ele tem. A jogar, neste momento estou a jogar 70 blinds deep, 65 blinds deep. Acho que não tenho outra opção. Poderia ponderar o Roland se achasse que ele estava mesmo muito wide. Mas nesta fase do torneio, esta tables, a minha única opção é call. Jogar um flop, jogar em posição. É uma que joga bastante bem. Nesta altura do torneio há muitas stacks curtas. Vou tentar jogar um pote pequeno. Este confronto entre big stacks, vou tentar ser um pouco mais cuidadoso que o normal. Flop não é mau, também não é muito bom, mas não é mau. Uma overcard aos meus 9s. Algumas das mãos que ele tributou acertaram. As dama, rei dama, eventualmente dama 10 sura, dama valete. Para não falar de valetes 10-10. Reis e ases. Cheque do oponente. Não checa aquilo, pode ter talvez um 10-10, pode ter valetes, pode ter alguma dama em pot control, eventualmente pode ter aqui alguma trap, alguma mão que vai fazer de check shove. Só tenho 2,4 behind, ele já mostrou tendência para fazer traps. Acho que vou checar behind. Já era os Azel, ele tinha jogado assim tudo, me dá uma armadilhazita. Mas vou jogar, tenho posição, vou meter check back nisto. Vou jogar turns e rivers. Estou à vontade em posição para jogar a bola. Assim mantenho um pote mais pequeno também, nesta fase importante. Então duas mesas. Vou tentar controlar isto. Turn 6 de ouros. Abro flash draw algumas cartas que ele pode ter tribatado, como as 10, as valete, as rei. Algumas vezes quando ele tem as rei, as valete ou as 10, especialmente com as de ouros, ele deve apostar flop, por isso não tem assim tanta necessidade de proteção. Pode ter ainda ali algumas damas a controlar o pote, damas fracas, valetes e 10-10. Vou optar por voltar a checar behind, vou dar alguma equity. Mas nesta fase minha mão está relativamente protegida. Se ele apostar, pago river. Se ele checar, é que não tenho bem certeza se aposta ou não. Acho que ele não vai fazer call com muita coisa, a não ser algum muito perdido. Pode ter valetes 10-10, alguma dama que tem pot control. Vou checar behind. E ele tinha as rei pretos. Uma das mãos que eu estava à espera. Ganhei aqui um pote bastante grande, bastante importante nesta fase. Apesar de ter sido um pote sem apostas post-flop. A tribet foi grande, foram 10 big blinds. E neste momento já estou perto dos 3 milhões. Com o blind a 40. Deve ser nesta fase a chip leader do torneio. Chip leader, deve ser o segundo. Este jogador tem muitas fichas. Reis do botão, rei 5. Uma mão que eventualmente poderia optar por fazer tribet. Estou a fazer call. Comentário um pouco estranho. You get offended by looking at you, you're in the wrong game. What? What did you say? Comentário um pouco estranho, parece que ficou ofendido. Estar a olhar para ele. Que tende a ser estes comentários agressivos tendem a ser até um pouco mais força.
Bet meio pote, relativamente grande para este size. Pode ser alguma experiência, pode ser alguma mão que vai blufar, pode ser valor. De qualquer das formas, a decisão no flop é bastante fácil. Chegou a nota. Um board, normalmente as pessoas apostam um pouco mais pequeno. Torna mal para mim. Fecho ali alguns straight draws. Alguns straight draws, vale 10. Mas a minha mão fica um pouco mais complicada. Perde alguma jogabilidade para o river. E tenho muito menos equity contra alguma parte do range de valor. Bet meio pote. Um pouco menos até. E vou abandonar. Sem grande maneira de jogar este river. Este size também não me pareceu muito bluffeiro. A atitude do adversário também não ajudou. Which one? Like 2? 2 to 4. Mas dá-me off. Raise automático, qualquer posição. O do Pierre que está com uma short stack, tem à volta de 10 blinds, parece. Ele está a brincar com as fichas, não consigo ver. Flop é razoável. Falha uma boa parte das mãos que ele defende. Eu tenho get shot e flash draw. E contra a stack dele é mais do que suficiente. Vou apostar para tentar negar aqui alguma equity. Negar a equity é um 10-9, 10-8. Se ele for all-in, eu vou pagar. Só tem 10 bebês. E vale 2. E aguentou. Contra a stack dele a decisão ficou bastante fácil. Alguns draws. E se ele tiver este tipo de mãos, nós estamos a flipar. Baixei aqui agora um pouco. Faz 2,4 outra vez. Ainda assim é uma posição dominante. Blind on blind da Winamax. Ele deve ter agora a volta de 900. Deste tem 1 milhão. 25 bebês. Dama 8, vou checar behind. Uma mão que joga relativamente bem. Flop é bastante bom. Flopei segundo par e flash draw muito alto. Cheque do Pierre, eu acho que ele ia apostar muitas vezes este board. Pode ser algum pot de controle, pode ser ali algum rei alto. É assim com a minha mão. Mas fazer pot de controle flop e optar por jogar turns e rivers. A minha mão joga muito bem. Depois de 2 cheques, acho que muito pouco provável que ele tenha o as. Muito pouco provável que ele até tenha uma dama forte. Isto é uma clear value bet aqui. Tentar value betar uma dama pior, algum 9x com espada, algum 6 com espada, algum rei alto com espada. Provavelmente valeu o bet river se ele fizer call. Tem aqui alguns draws que eu posso representar. Devia ter algum rei alto sem nada, algum mão que desisti. Não é um board muito comum, mas
para Pierre desistir. Pode ser só um rei 4 de espada, algo assim do género. Últimos 10, as coisas estão a ficar sérias, mas foi por isso que eu cá vim. Dias longos de grind à espera destes spots. São momentos bons. Tenho uma boa posição no torneio, uma boa stack, muita experiência neste tipo de situações. Existe a altura de meter tudo em jogo, tudo o que aprendi. Faltam novos jogadores que preencheram o questionário para a transmissão, para o stream, de algumas informações. Esse deck é boa. Já faltaram mais. Já faltaram 815. O gajo foi essencialmente além, deixou algumas fichas para trás. Ele apertou 1.4. A minha mão é mesmo má a nível de blockers. Ele tem que estar num float por... Deixa-me pensar esta contenção, isto é gigante mesmo. Ok. Trabalhei pré, ele fez call. Fez-me call a C-bet. Mas quando ele faz-me call nesta C-bet, neste board, acho que ele é todo a generar. Já tínhamos jogado aquelas mãos blind on blind, ele não se corta, ele flota um bocado. Aquele valete de quina já tinha sido um indicador. E eu acho que vi ali um tel também. Então parecia que estava mesmo forte a tentar representar o set. Depois na turn checo. Ele vai apostar os floats todos, vai apostar os sets todos. Eventualmente alguns backdoors hoje. 8-7, 7-6 de ouros, eventualmente às 7. Só uma com. Deixa-me ser. 9-7 de surdo pode ser, não são assim tantas compras. Depois ele flotou. Este 3 de euros agora já blafar, parece que eu tenho um AX ou algo do género. A frequência dele vai ser alta, mas ele tem que ter um float por ouros. Chegou lá e não bloqueio ouros. Não tenho ouros. Bloqueio os bluffs, bloqueio os outros backdoors. Mas eu vi alguma cena ali no flop e na turn. Só me dar aquele bluff. Eu acho que vi ali um tel. Já tinha visto esse tel quando tínhamos jogado blind on blind. Eu acho que vou confiar nisso. Eu tenho que estar a flotar mesmo puro. Tenho que estar a flotar ali. Flat 10, 10, 9, 9, 8. E não pode ser de ouros. Tenho blockers para rei 10, tenho blockers para rei valete. Que são os floats mais naturais. Mas acho que ele... não acho que ele tenha o 7. Acho que ele mandou-me um reverse flag. O reverse está no flop. Isto tecnicamente é mesmo mau. Acho que o gajo não tem nada, mas acho que vou confiar no tel. Mas 10 combos de value, 12. Tenho que estar a flotar umas 4 ou 5 vezes puro. Tenho decidido mandar. É que a dama acerta em parte dos floats dele, ainda por cima. Acho que vou confiar. Não. O gajo faz outra vez, fazer call. Vamos! Era 10, 9 de paus. Vamos! Street NASA. Admirei um bocado de tempo. Mas pá, tinha que pensar nisto. Faltam 7. Vamos agora para a final table não oficial. O Ancush deixou uma blind para trás depois daquela mão gigante e acabou por perder. Eu fiquei com 7 milhões. Tenho 2 médias, disciplina destacado. Spot muito favorável. This is the kind of hand that separates the good from the great poker players. Thanks to that insane call, you're now chip leader with only 7 players left. The final table is ready, and you won't be thrown off by being surrounded with the stars of the game, such as Olivier Bousquet or Joe Queda, who will be challenging for the title of favorite to win the tournament.
We'll be cheering you on for this final table in the next episode of Inside the Mind of a Pro.